Nós temos nesses dias orado junto, nossa campanha de oração, temos meditado no Salmo de número 23, e Davi fala de algumas certezas para o ano que se inicia. Fala que nós enfrentaremos o cansaço da vida cotidiana. Davi fala que nós enfrentaremos conflitos, vales, que inimigos se levantarão, que se nós olharmos ao nosso redor, nós veremos injustiças acontecendo, mas Davi fala de algumas promessas para mim e para você. Nós podemos ficar com as lutas, com as adversidades, nós podemos olhar somente para as promessas, ou nós podemos perceber que existem lutas, mas que existem promessas. E essas promessas, ele resume no final do Salmo 23, dizendo que bondade e misericórdia nos alcançarão. Amém? Nós cremos que Deus tem promessas para as nossas vidas, nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós, mas não sei se você já experimentou isso. A sensação é que às vezes essas promessas elas tardam sobre as nossas vidas. As coisas não acontecem, e nós passamos a experimentar uma frustração muito grande, porque aquilo que Deus disse que faria não aconteceu no nosso tempo, no nosso jeito. E eu quero te convidar a visitar um texto comigo que fala sobre promessas, que fala sobre o tempo de Deus, a promessa de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no texto de Gênesis, capítulo 16, já está exposto aqui. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você pode ler na sua versão da sua Bíblia, do seu aplicativo, mas eu gostaria de pensar com você nessa noite, nesses três personagens que estão diante de uma mesma promessa. Deus tem promessas para a gente, irmãos, amém? Deus tem promessa para esse ano, Deus tem promessa para o seu casamento, Deus tem promessa para os seus filhos, Deus tem promessa para o seu trabalho, amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer, irmão, nós precisamos crer que Deus tem promessas sobre as nossas vidas. Vamos pensar nesses três personagens, e nós queremos tirar algumas aplicações para a nossa vida, para a nossa semana, para esse ano que se inicia. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, num contexto em que ter filhos era uma imposição, irmãos. Mas ela tinha uma serva egípcia chamada de Agar. Então disse Sarai ao seu marido Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Eu tenho uma ideia aqui, Abraão. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos, eu possa me realizar através dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois que eles já estavam morando durante 10 anos na terra de Canaã, Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para com a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seu marido: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Verso número 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu ao anjo: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosos não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael,
porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar, a serva egípcia, deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Vamos fazer aquele teste, irmãos? Quando as promessas tardam, o texto diz que já se passavam 10 anos que Abraão estava na terra de Canaã, e a promessa é de que dele seria feita uma grande nação. Nação é povo, são pessoas, e Abraão não tinha tido filhos, irmãos. Depois de estar estabelecido 10 anos no lugar onde Deus havia prometido, ele já estava no 3º presidente, já tinha assistido 2 copas. 10 anos é muito tempo, irmãos. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu tinha cabelo, por incrível que pareça. Em 10 anos muitas coisas acontecem. Sarai olha para aquela situação e tem uma ideia, tem um insight. Vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos dar uma mãozinha para Deus? Porque afinal os fins justificam os meios. Deus disse que nos daria filho, então vamos ter um filho. Vamos usar aqui a nossa serva. Ela é uma coisa mesmo, é uma propriedade nossa. E é interessante, irmãos, que a Sarai, ela diz assim: o Senhor me impediu de ter filhos. Ela tem uma resposta espiritual para aquela crise. É muito difícil, irmãos, quando nós lidamos com pessoas que estão em busca de ajuda, e elas espiritualizam tudo. Tudo Deus mandou, ela orou a respeito, Deus quis assim, e nós muitas vezes espiritualizamos aquilo que é decisão nossa. É isso que Sarai faz. Eis que o Senhor me impediu de ter filhos. Mas eu tenho uma ideia, meu marido. Eu tenho um jeitinho. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? A gente coloca prego na havaiana, a gente é criativo em casa, eu lembro que a gente virava o gás quando o gás acabava, como se ele fosse multiplicar ali, né? Mas nós temos um jeitinho, irmãos, que é muito ruim de resolver as coisas. Esses jeitinhos por vezes se revelam em expressões como: você sabe com quem você está falando? Essas expressões por vezes se revelam: não, mas eu conheço alguém que pode resolver a minha situação. Esse jeitinho brasileiro às vezes se expressa: como é que a gente pode fazer para resolver isso? Né, Léo? Diante de uma abordagem, o que a gente pode fazer para resolver aqui essa infração? O meu filho estudou durante um bom tempo numa boa escola pública aqui da cidade, e o que eu mais ouvi, irmãos, é com quem que eu tinha falado para conseguir a vaga para ele lá. Quem era o vereador, né? Se era o pastor Marcos que tinha ajudado, ou pelo fato de eu ser servidor público, qual era o acesso que eu tinha. Eu disse: irmãos, eu fiz a inscrição dele e coloquei que eu sou doador de sangue regular, e a lei dá prioridade àqueles que são doadores de sangue. Não conheço ninguém, não pulei a fila. A minha menina estuda num bom CEIM aqui da cidade também, e eu ouço essa mesma pergunta: com quem eu devo falar para conseguir essa vaga lá? E eu digo: eu não sei, irmãos, eu entrei na defensoria pública, porque educação é um direito. Mas nós vamos criando uma cultura de dar jeitinho às coisas. A Sarai não era brasileira, mas ela disse: olha, eu tenho uma saída para essa situação, meu marido. E eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo uma mulher do lado do pai da fé, daquele que havia experimentado o cuidado de Deus, e eu pergunto: de onde surge essa ideia do coração dela?
E se nós voltarmos um pouquinho o texto, irmão, nós vamos ver que Abraão está entrando no Egito. Ele vira para sua esposa e diz assim: olha, você é muito bonita, você é atraente, certamente os homens dessa cidade vão querer te possuir. Por isso vamos fazer o seguinte: você vai dizer que você é minha irmã, você não é minha esposa. Abraão, o pai da fé, orienta a sua esposa a mentir, e é isso que ela faz. Ela entra no Egito, diz para todo mundo que na verdade eles são irmãos. Acontece o que Abraão previa. Faraó bate o olho nela e fala: eu quero a ter, traga ela. Sarai vira esposa de Faraó, irmãos. Abraão ganha jumentos, camelos, tudo que quanto é tipo de animal. Ele já era rico, mas ele fica mais rico ao entregar a sua mulher para o rei, para o Faraó do Egito. Irmãos, me perdoem, né? Tem quem creia que ela não foi mulher do Faraó. Me desculpe, mas alguém que toma alguém por mulher. Tanto é que Deus se ira e começa a amaldiçoar Faraó. Faraó chama e fala: cara, o que você fez? Você está maluco, bicho? Pega as suas coisas e some daqui com a sua esposa. E eu percebo, irmãos, que na verdade o que a Sarai está fazendo, o que ela está reproduzindo, é o que ela aprendeu com seu esposo. É o jeitinho de resolver as coisas. E Abraão faz isso novamente. Quando ele chega em Neguebe, ele diz: olha, diga que você é minha irmã. Transicionamos para Abraão agora. Olhe para esse texto, irmãos, no capítulo 16. Nós vamos ver Abraão fazendo 3 coisas. Dizendo assim: beleza, transando com a mulher, e dizendo assim: resolva. Olhe para o capítulo 16, irmão. A cena 16 do Gênesis. O pai da fé é um figurante. Ele só diz: beleza, deita com a sua serva e diga assim: resolva. Resolva. Talvez Abraão tivesse uma boa justificativa para essa indiferença, irmãos. Talvez Abraão estivesse cansado e aborrecido. O texto diz que ele sai com o seu sobrinho. Determinada altura eles ficam muito ricos, e os seus pastores começam a brigar, e eles precisam cada um tomar o seu destino. Ele deixa o seu sobrinho fica em Sodoma, e há uma guerra lá, ele é sequestrado. Abraão precisa voltar para libertar o seu sobrinho. Ele volta, faz isso. Talvez Abraão estivesse cansado de tudo aquilo, aborrecido, porque já estava ali há 1 década, e a promessa não acontecia. Nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, para que esse cansaço de uma vida corrida não se transforme em desânimo espiritual. Eu compartilhava com os irmãos na quarta-feira, e não quero ser repetitivo. Eu venho trabalhando do Natal e Ano Novo vários dias, e eu estava muito cansado no início do ano. No dia 4 eu estava cansado, tinha culto, era o início da nossa campanha, e eu estava muito desanimado para estar aqui. Decidi dar uma volta de bicicleta com os meus filhos. A minha esposa estava trabalhando, e na esquina de casa, irmãos, a minha filha colocou o pé no raio da bicicleta. Aquela cena, o pé dela entrou para dentro, e a vizinha já veio. Onde já se viu andar com uma criança sem cadeirinha? E a senhora pode me ajudar? Levanta a bicicleta. Voltei a roda, e o pezinho dela roxo, e ela começou a chorar, assustada com tudo aquilo. Naquele momento eu fiquei muito frio. Eu voltei para casa, coloquei um gelo, dei um remédio para ela, mas ela não parava de chorar, irmãos, e foi me batendo um desespero, uma angústia. No fundo era culpa. A culpa é um sentimento terrível, irmãos. Eu liguei para minha esposa e disse: olha, nós precisamos levar a Rafaela no hospital. O que aconteceu? Eu falei: não, está tudo bem. Me afastei dela e fomos para o hospital, irmãos.
E chegando lá, o pediatra nem quis olhar o pé dela, mandou chamar o ortopedista. Eu limpando as lágrimas, chorando de culpa, a Letícia chorando de medo, e o Davi chorando assustado com tudo aquilo. Quando o Davi coloca a mão no pé da Rafa, e diz assim: vamos orar por ela? Vamos, filho. O Davi orou, dizendo: Deus, cura a Rafa, que não seja nada, que seja apenas um susto. Davi disse amém. Daqui a pouquinho a Rafa dormiu profundamente no meu colo. Naquele momento eu pude perceber a bondade de Deus nos visitando naquele hospital. E ela dormiu até ir para o raio-x. Aquela mesa gelada foi quando ela acordou assustada. O ortopedista veio, olhou o pé dela, olhou o raio-x e disse: olha, não é nada. No dia seguinte eu abro uma leitura devocional e eu vejo um pastor dizendo desse desafio que nós temos de não permitir que o nosso cansaço físico, irmãos, emocional, de um dia de trabalho, de uma jornada dupla, tripla, as mulheres sabem o que é isso, de muitas vezes não receber um salário, não ter o reconhecimento financeiro, não ter o reconhecimento familiar, é desse cansaço que eu estou dizendo, do cansaço de uma rotina dura, vira desânimo, quando nós deixamos de perceber a bondade de Deus. Quando nós desanimamos, irmão, nós não percebemos o bem que as pessoas fazem para nós e também o bem que nós fazemos para as outras pessoas. A nossa visão é contaminada pelo desânimo, que atinge a nossa vida espiritual. Talvez Abraão estivesse muito cansado. Interessante, irmãos, é que na hora que a serva começa a desprezar a sua senhora, a mentora intelectual do plano era Sarai. Ela arquitetou tudo. Mas na hora da confusão, irmãos, ela vira para Abraão e diz na linguagem de hoje: a culpa é sua. Que o Senhor julgue entre mim e entre você, Abraão. O que a Sarai está dizendo, ela assim: olha, você deixou de ser o sacerdote. O que a Sarai está dizendo é: você tem sido omisso. A autoridade é sua. Irmãos, olhe para esse texto. Ele faz 3 coisas. Ele diz: beleza. Ele deita com a sua serva. Ele diz: resolva aí. O pai da fé. A sua casa está uma confusão, irmãos. A escrava, agora gestante, com seus picos de hormônio, está desprezando a sua senhora. E ele não faz absolutamente nada. Quando ele diz: olha, resolve aí, a Bíblia não diz, irmãos, o que aconteceu. Fala apenas que Sarai humilhou a sua escrava. Irmãos, eu imagino que a Sarai deva ter feito coisas terríveis com aquela mulher grávida, a ponto dela fugir. A escrava não procura Abraão para dizer: olha, eu vou fugir, o que nós vamos fazer? Ela simplesmente foge. Tamanha a humilhação que ela havia experimentado. Abraão perdeu a autoridade, irmãos. Eu preciso abrir o meu coração. Uma das frustrações que eu tenho no início dessa caminhada pastoral é lidar com casais que recebem instrução, que participam de cursos, que são orientados, mas que não experimentam mudanças profundas, irmãos. Eu tenho conversado com pastores experientes, dizendo: cara, me ajuda a entender o que eu não estou,
o que eu posso melhorar. Eu sento com o casal, a gente faz a cariação. Como é que a gente faz para que eles vivam o Evangelho, para que eles tenham vida, para que eles tenham paz, para que eles tenham contentamento? E a resposta que eu tenho tido desses pastores experientes, irmãos, com quem eu quero aprender, é a seguinte: se o homem não decidir mudar, pouca coisa acontecerá. Porque, irmãos, existe uma autoridade, aí eu me dirijo aos homens, sobre a sua vida. E não é machismo, irmãos, não é patriarcalismo, não. Existe uma unção sobre a sua vida, inclusive biológica. Você é mais forte, para que você conduza a sua família em santidade, em justiça. Quase 2 décadas de casamento, irmãos. Eu pedi muito para que Deus mudasse a minha esposa em algumas áreas. Eu comecei a entender que a mudança começa em mim. Abraão é esse camarada que ficou indiferente a toda confusão que estava acontecendo na sua casa. E ele não tinha celular na mão, irmãos. Ele não tinha um smartphone. Ele não tinha Instagram. Ele disse: beleza, resolva aí. Verdade, a Bíblia diz que a mulher tola, ela derruba a casa com as suas próprias mãos. O problema é quando a tola encontra um marido que assiste ela fazendo isso e não faz absolutamente nada. Em última instância, meu irmão, digo isso com temor, você será o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua família. Eu conheço irmãs que são incríveis, administradoras dos recursos financeiros. Eu conheço irmãs, e graças a Deus por isso, que ganham salários muito superiores aos seus maridos. Mas eu preciso te dizer, irmãos, conduzir a sua família em justiça e santidade é atribuição, sobretudo, sua. Digo isso por experiência própria. E quando a gente não mudar, irmãos, dificilmente nós mudaremos quem está ao nosso lado. Estou dizendo do pai da fé, que está assistindo a sua casa uma bagunça, e diz assim: resolve aí, fala com a sua mãe. E eu passo para o nosso último personagem dessa noite, Agar, a escrava. Verso de número 6. Vamos fazer um teste? Essa é aquela pausa ocasional que você acorda o seu vizinho, a sua vizinha. Verso número 6. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou. Agar fugiu da presença dela. Quando fugiu, o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Irmãos, se tem alguém nessa história toda que é vítima, é Agar. Agar não perguntou se ela queria engravidar. Ela não foi contratada como uma barriga de aluguel, não houve um contrato, não foi acertado nada. Ela simplesmente foi submetida a isso. Se tem alguém que nessa história é vítima, é Agar. Ela é atingida por esse turbilhão de coisas. E diante da humilhação, diante do sofrimento, Agar tomou uma decisão desesperada, que nós por vezes também tomamos, de fugir do problema, de isolar-se, de tomar o caminho do deserto. E o anjo aparece para ele dizendo: olha, de onde você vem? E ela sabia responder de onde ela vinha. A questão é: para onde você vai?
Sarai morreria no deserto, irmãos, com aquela criança no ventre. O caminho de Sarai é um caminho de morte, irmãos. Ouça isso, o caminho do isolamento, o caminho do deserto, da solidão, é sempre um caminho de morte. Sabe o que me impressiona, irmãos? Na fala do anjo, ele diz: volte. Lendo esse texto, eu lembrei de um irmão muito precioso, um missionário, alguém bem formado da área da saúde, com um bom salário, profissionalmente estabilizado, financeiramente uma vida estável, com propriedades, e um desejo muito grande de fazer missões, de ganhar pessoas, e ele tinha um chamado muito específico para uma área, para um tipo de missões, uma capelania muito específico, e ele tinha dinheiro, ele congregava numa boa igreja, um bom pastor o abençoava, o dava cobertura, mas as coisas não aconteciam, irmãos. E ele experimentava aquela frustração de colocar o seu dinheiro, de mobilizar, de passar finais de semana evangelizando, e as coisas não aconteciam. Ele começou a orar, se isolou num lugar, falando: Deus, fala comigo. Onde é que está o erro? O que eu tenho feito de errado? Onde está o meu pecado? Ele dizia. E Deus deu a ele um sonho, irmãos. E ele compartilhou esse sonho comigo, dizendo: olha, Deus me mostrou uma torneira com muita água, com pressão, torneira da Sanesul, aquela primeira que vem da rua assim. E aí essa torneira, existia uma mangueira conectada, e essa mangueira era muito grande, mas a água chegava mirrada na ponta, a água ela gotejava, e Deus me levou da ponta da mangueira, onde ela apenas gotejava, até a torneira, e Deus me mostrou que ali na torneira havia uma série de furos, não me encaixava, toda aquela água era despejada, pouquíssima água ia pela mangueira. E ele diz assim: eu sou essa mangueira, e tem um problema lá no começo, lá na fonte, onde eu preciso voltar. E ele se lembrou, irmãos, de onde ele se converteu, como ele tinha saído de lá, como ele tinha ofendido o pastor, como ele tinha brigado com uma série de pessoas. E ele voltou lá, irmãos, procurou aquele pastor, disse: pastor, eu estou aqui, quero pedir perdão para o senhor, porque eu fiz isso, eu quero conversar com fulano, quero conversar com ciclano, porque eu percebi que eu precisava voltar aqui. O ministério daquele irmão deslanchou, irmãos, para a glória do Senhor, porque às vezes nós precisamos voltar. É isso que o anjo diz: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Irmãos, pensam que é voltar para essa casa? A primeira pergunta que talvez ela teve que responder é: por que você voltou? Essa escrava é uma ameaça, ela tem um filho de Abraão no seu ventre. Volte. E talvez a resposta de Agar tenha sido: a bondade de Deus me alcançou. O Deus de Abraão, que depois é de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, agora é para essa serva o Deus. Olha o que diz o texto, irmãos, verso 13. Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que me vê. O Deus de Abraão agora é o Deus que me vê, que me viu, que me alcançou. Uma escrava, irmãos. Agar conhecia muitos deuses, irmãos, ela era do Egito. Deuses que tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham olhos, mas não viam. E agora ela conhece o Deus que a vê. Nosso Deus é o Deus que
nos vê. Eu quero chamar a equipe de louvor. Nós vamos cantar sobre a bondade de Deus. E esse Deus, irmãos, vê a sua aflição. Deus conhece a sua história. Deus sabe das humilhações que você passou. Mas Ele vê também, irmãos, o nosso jeitinho de resolver as coisas. Deus vê as nossas omissões, as nossas desculpas, porque Ele tudo vê. Olho para esse texto e eu percebo que nós não podemos ajudar Deus. Ainda que Ele tenha promessas para mim e para você, a nossa ajuda não muda a promessa de Deus. E eu sei, irmãos, que por vezes nós nos preparamos para as promessas, não é, Lene? A gente prepara tudo. E o desafio ao de se preparar é achar que nós somos merecedores, que isso tem a ver comigo, porque eu estou preparado. Deus prometeu e eu me capacitei. Eu tenho o direito de receber. Sabe, queridos, algumas promessas na minha vida, eu me preparei tanto para recebê-las que eu comecei a achar que tinha a ver com os meus méritos, com as minhas capacidades. E exatamente quando eu descansei no Senhor, quando eu menos esperava, a promessa se cumpriu. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com a bondade dEle que nos alcança. Descanse na bondade do nosso Deus. Ele é o Deus que nos vê. E é tão lindo o que acontece, irmãos, no restante dessa história. Deus fala a Sarai, muda o nome dela para Sara. Deus fala a essa mulher dizendo: você vai gerar um filho. A serva tem um filho chamado Ismael, que se torna pai de uma grande nação. Ismael é o pai dos árabes. Mas perceba, irmão, a confusão que se deu ao tentar ajudar Deus, a dar uma mãozinha para Deus. As promessas de Deus, irmãos, não tardam e não falham, porque Ele tudo vê. Feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção que fala sobre a bondade de Deus. Deus tem promessa para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Espere no Senhor, descanse nele, porque no tempo oportuno as coisas acontecerão para a glória dEle, porque Ele tudo vê. Amém? Se puder, feche os olhos, cantar essa canção mais uma vez, como um ato de adoração, dizer que essa bondade nos alcança nessa noite, nesse ano, em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ficar de pé em nome de Jesus, cantar juntos. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o ano que se inicia. Tudo entrego a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu Diga isso. ser, tudo entrego a ti. As promessas, o consolo. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos dizer mais uma vez em oração: eu me rendo, eu me entrego a ti. Faça isso como um ato de oração agora. Deus, eu me rendo, eu entrego a ti. Eu quero ser alcançado por essa bondade. Eu entrego ao Senhor as minhas necessidades, as minhas lutas, as minhas aflições, os meus projetos, as minhas preocupações. Se ocupe delas, Senhor. Se ocupe. Apenas cumpra as suas promessas sobre a minha vida. Amém? Vamos fazer isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Acredite nisso, meu irmão. Creia nisso. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, tudo entrego a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, tudo entrego a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Nos alcance, Pai, com essa bondade. Nesse ano que se inicia, nos nossos desafios, nos nossos relacionamentos, Pai. Não permita que o cansaço físico, emocional, se transforme em desânimo espiritual nas nossas vidas, Pai. Permita, ó Deus, perceber a Tua bondade, nos visitando no trabalho, nos visitando, ó Deus, naquele tempo com o nosso filho ali da brincadeira, nos visitando junto, ó Deus, a nossa esposa, no nosso momento de intimidade. Visita mesmo, Pai, que a Tua bondade alcance todas as áreas das nossas vidas, Pai. Nós queremos abrir mão dos nossos jeitinhos, nós queremos abrir mão, ó Deus, da nossa forma de encarar a vida, de fazer, ó Deus, do nosso jeito. Nós não queremos ajudar o Senhor, Pai. Nós queremos tão somente que a Tua bondade nos alcance, Pai, porque o Senhor é o Deus que vê. O Senhor Deus vê cada história aqui nessa noite. O Senhor Deus vê as dores. O Senhor Deus conhece cada abuso. O Senhor conhece cada sofrimento. O Senhor Deus conhece a solidão. O Senhor Deus sabe o motivo de cada lágrima. Por isso, ó Deus, nós queremos ser alvo dessa bondade, Pai. Se necessário, nos mostre
aonde precisamos voltar, Senhor, nos sujeitar, nos humilhar, resolver, para que a tua bondade, ó Deus, transborde, como diz o salmista Davi, como um cálice na frente dos inimigos, Pai, que não nos alcançarão, porque bondade e misericórdia nos alcançarão, e nós habitaremos na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa bondade, bondade que transforma as nossas vidas, que alcança uma escrava, que alcança um improvável e uma improvável, que faz com que o solitário viva em família, que levanta, ó Deus, ministros e ministras, Pai, sem sobrenome, ó Deus, rejeitados, mas amados, porque a sua bondade nos alcança, Pai. Oh Deus, muito obrigado, nós queremos descansar nessa bondade, Pai. Muito obrigado por esse amor. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai, que diante das lutas nós percebamos a tua bondade nos rodeando e nos alcançando, Pai. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o seu povo, sobre, ó Deus, a comunidade Batista da Paz, sobre cada discípula do Senhor nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma semana abençoada, cheia da bondade de Deus, que essa bondade transborde, alcançando outras pessoas, em nome de Jesus. Tem um cafezinho ali, se você quiser tomar.